Oi, bem, sejam bem-vindos ao canal Sims Custom. O assunto do vídeo de hoje, gente, é mods não estão funcionando. Mods, conteúdo personalizado. Eu fiz uma listinha de coisas que podem talvez te ajudar, ou com certeza vão te ajudar a solucionar esse probleminha. Vem comigo! Então, gente, a primeira coisa que é meio óbvia, mas tem muita gente que esquece, é abrir o jogo, vem em opções, opções de jogo, outro, e verifica se essas duas caixinhas estão habilitadas. Elas têm que estar verdinhas assim. A sua vai estar branquinha assim. Você clica nelas, deixa ela verdinha, clica em aplicar alterações, fecha o jogo, tá, gente? Tem que reiniciar o jogo. Muita gente lá no meu Instagram, o mod não deu certo. Aí quando eu fui ver, a pessoa nem reiniciar o jogo, reiniciou. Aí a minha cara pintada de palhaça pra vocês, né? Mas enfim, habilita essa caixinha aqui, ó. Ativar todas as modificações no jogo. E, gente, toda vez que o jogo atualizar, essa bendita dessa caixinha vai desabilitar. Então, você habilita toda vez que o jogo atualizar. Isso não acontece com muita frequência, mas se o jogo atualizou, você vem aqui e habilita isso aqui de novo, tá bom? Habilita essa daqui também. Ativar modificações de script. Essas duas caixinhas têm que estar habilitadas para aparecer mods e conteúdo personalizado no seu jogo. Sem essas duas caixinhas estarem habilitadas, não vai funcionar de jeito nenhum, tá bom? Clica aqui em aplicar alterações e fecha o jogo e abre de novo. O segundo passo, gente, é você verificar se a versão do mod é compatível com a versão do seu jogo. Eu vou usar o mod Wicked Wins aqui, que é o que vocês têm mais dúvidas, como exemplo. Por exemplo, a versão 170K do Wicked Wins funciona nessas versões do jogo. E como você faz para ficar sabendo qual a versão do seu jogo? Você vem aqui no explorador de arquivos, documentos, Electronic Arts, T-Sims 4 e vem aqui nesse arquivinho chamado Game Version. E ele vai te mostrar qual a versão do seu jogo. Aí é só você colocar o arquivinho aqui, ó, e comparar. Minha versão é a 1.93.129. É essa aqui? Não. É essa aqui? Não. É essa. Então, olha só para vocês verem. É a mesma versão. Então, o mod Wicked Wins, a princípio, vai funcionar no meu jogo, porque a versão dele é compatível com a versão do meu jogo. O que é uma subpasta, gente? É uma pasta que está dentro de outra pasta. A pasta Mods está dentro da pasta T-Sims 4, que está dentro da pasta Electronic Arts, que está dentro da pasta Documentos, que está dentro da pasta Este Computador. Vamos supor que a pasta Mods é a pasta primária. Na verdade, ela é, né? Para que os mods funcionem. Se o seu mod estiver, sei lá, vou pôr aqui, mod. Se seu mod estiver dentro dessa pasta aqui, já não funciona. Por quê? Não sei. Não sei dizer por quê. Mas, se por exemplo, você tiver um mod dentro dessa pasta, o Wicked Wins, ele não funciona em alguns computadores. No meu funciona. Mas, se ele estiver dentro de uma pasta, tira ele e coloca ele apenas dentro da pasta mods. Largadão aqui na pasta mods, tá bom, gente? Eu vou até baixar o Wicked aqui. Você vai salvar em documentos, Electronic Arts, T-Sims 4, pasta mods. Olha só pra vocês verem, gente. Tá vendo aqui que criou uma subpasta, Wicked Wins Mod. Se ficar aqui, gente, não vai funcionar. Em alguns casos funciona, mas eu não sei porque em outros não funciona. Então, na via da dúvida, você pega esse mod que está aqui nessa subpasta e joga lá para a pasta mods. Pronto, vai ter que ficar assim o mod, tá bom? Principalmente esse aqui, TS4 Script. Esses aqui são danadinhos, gente. Eles não aceitam ficar dentro de subpasta de jeito nenhum. Então, deixa assim, jogadão na pasta mods mesmo, tá bom? Esse arquivo package não tem problema, mas esse TS4 Script, ele é danadinho. O próximo passo, ele impede muitas das vezes que seu mod funcione direitinho no jogo. Por quê? Porque ele guarda resquícios de versões antigas de mods. É como se fosse um cache, sabe? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí vai dando conflito dentro do seu jogo. Que é o quê? Você vai ter que apagar esse arquivinho chamado local thumb cache
toda vez que você for iniciar o seu jogo. É preciso toda vez? Não, mas uma vez na semana é bom, tá bom, gente? Você exclui ele. Não se preocupe, ele gera novamente um outro arquivinho desse, tá, gente? Isso aqui é apenas um log. Toda vez que você abrir seu jogo, vai gerar um logzinho desse. E às vezes, gente, o seu jogo pode ficar até lento por causa desse log aqui. Então é bom você excluir uma vez na semana, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, que vai ficar bacaninha. Outro arquivo que eu recomendo que vocês excluam também, gente, e eu já excluí, é o arquivinho chamado resource.sfg. Cadê ele aqui? CFG, restaurar. Ele fica aqui dentro da pasta mods mesmo, olha. Então, junto com o local thumb cache, você apaga ele também, os dois, tá bom? E se aparecer qualquer outro arquivo aqui chamado last exception, ou erro, ou wicked wins exception, ou qualquer coisa exception, você apaga também, porque esses arquivos, além de pesar o jogo, eles podem conflitar com alguns mods novos que você vai colocar aí dentro do seu jogo. Então, apaga eles, tá bom? Você tem que verificar se existem mods conflitando com aquele mod que você quer usar. Por exemplo, quero usar o Wicked Wins, mas eu tenho o mod Wonderful Wins. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque o mod Wicked Wins e o mod Wonderful Wins mexem nas mesmas linhas de código do jogo. Logo, eles vão entrar em conflito. Por quê? Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ali dentro da linha de código, no básico assim por cima para vocês, tá bom? Então, esses dois mods não vão funcionar juntos porque ou é um ou é outro, ou é Wicked Wins ou é Wonderful Wins. Da mesma forma que podem existir outros mods que entram em conflito com Wicked Wins ou com qualquer outro mod que você vai usar. E como você faz para descobrir qual mod está em conflito? Você pode baixar o mod Conflict Detector, ou você pode só testar e testando e tirando, por exemplo, você coloca só o mod que você quer testar na pasta, tira todos os outros. Aí você vai adicionando aos pouquinhos para ver qual que é o mod que está em conflito. Às vezes a pessoa instalou o T-Sims dela em outro disco, por exemplo, o meu T-Sims é instalado no disco D. Olha só pra vocês, eu tenho 5 discos aqui, né? Isso, eu tenho 5 discos. O meu disco principal, que é onde está instalado o Windows, olha aqui o símbolozinho do Windows, é o disco C. Mas eu instalei o meu T-Sims no disco D e pode ser, porventura, que o T-Sims não esteja conectando a sua pasta mods, aquela que cria toda vez que você abre o jogo, que fica aqui em documentos, com o T-Sims que está em outro disco. Eu nunca vi isso acontecer, gente, mas pode acontecer, tá bom? O fato da sua pasta mods estar num lugar e do seu jogo estar instalado em outro lugar pode afetar, sim, o funcionamento dos seus mods. Então, no caso, olha só para vocês verem, o meu jogo tá aqui no disco D e o meu Windows está aqui no disco C e, consequentemente, a minha pasta documentos também. Como eu já mudei, olha só para vocês verem, coloquei minha pasta documentos no disco D, ela não vai estar mais aqui no disco C. Mas, se você quiser fazer isso também, que é colocar a pasta documentos aonde você instalou o seu jogo, olha só para vocês verem. Tá aqui o T-Sims, tá aqui a pasta documentos, que é onde ficam os mods, né? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no disco local C, vai vir aqui em usuários, vai vir no seu usuário com o seu nominho, que você nomeou o seu computador, tá bom? E sua pasta documentos vai estar aqui. A minha não está aqui porque eu já coloquei lá, mas eu vou fazer com a pasta downloads para vocês verem. Vocês vão clicar na pasta, botão direito e recortar. Vocês vão voltar lá no disco, onde está instalado seu T-Sims, e vão colar. Pronto. É só isso. Agora a sua pasta documentos mudou de lugar. Você vai fazer isso com a pasta documentos, tá, gente? Não é com a pasta downloads, não, tá bom? O único jeito de resolver, se não resolveu ainda com todos esses outros passos, é reinstalando o seu jogo, infelizmente. Por quê? Porque pode ser que na hora da instalação a sua internet deu uma oscilada, ou aconteceu alguma coisa aí que fez os seus arquivos serem baixados de forma incompleta e isso gerou conflito no seu jogo e agora o seu jogo não está conseguindo mais ler os mods. Se isso aconteceu, depois de você ter feito todo esse passo a passo aqui e nenhum deles ter funcionado, só reinstalando o jogo
infelizmente, tá bom, gente? Eu espero muito, 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 muito que esse vídeo tenha te ajudado e que você finalmente tenha conseguido fazer com que seus mods funcionem dentro do seu jogo. Qualquer coisinha pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para te ajudar, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijão e tchau, tchau!